Prezados senhores, minhas fãs, imagine se eu iniciasse minha fala me dirigindo à presidente Eliane Parreiras e dizendo: sua hora vai chegar. Não, meu objetivo não é ameaçar de forma baixa e criminosa a presidente do Conselho, muito antes pelo contrário. Sempre fui defensor do regimento enquanto acreditei que este guardava uma certa validade. Não, o que quis fazer me dirigindo à presidente foi demonstrar o quanto a democracia relativa ela é cruel. Essa ameaça que esbocei foi dirigida a mim, textualmente, por uma então conselheira no chat durante uma de nossas reuniões. Levei a conhecimento da ouvidoria, da presidente Fabíola e a essa presidência. Nada foi feito. Não pareceu quebra de decoro nem algo grave, afinal, não foi dito em tom ameaçador ou gritando. Inclusive, essa ex-conselheira é uma das que, pasmem, assinam a denúncia contra mim por quebra de decoro. Toda essa perseguição formal que sofro há mais de 4 anos se inicia quando, durante a penúltima conferência de cultura, trouxe um dado de que a Lei Rouanet apresentava um rombo de 13 bilhões de reais em projetos que sequer se sabe se foram realizados. Esse dado foi apresentado pelo senhor André Porciúncula ao tomar pé da situação. Recebi por e-mail uma notificação formal do Comuc para me explicar. Porém, durante a reunião, sem saber explicar por quê, qual artigo dizia que eu deveria trazer essa explicação ao pleno, a presidente Fabíola preferiu deixar para lá, caso encerrado. Depois, foi a vez da bolha da dança se oriçar. Aqueles que se acham donos da dança de BH e do Brasil. Não sei por que cargas d'água, nem o que provocou esse ataque criminoso, mas circulou entre grupos progressistas a carta que eu estava escrevendo pedindo a exclusão de homossexuais dos editais de incentivo à cultura. O único problema é que eu jamais escrevi tal disparate preconceituoso e criminoso. A coisa é tão maluca que eu mesmo recebi uma cópia da carta que eu supostamente escrevi. Sempre trago à baila o gigante deputado federal Nicolas Ferreira e sua ferrenha luta pelo bem-estar de todos os brasileiros. Depois de, assim como eu, ter sido cesseado em sua fala por ser homem, saca uma peruca e se anuncia como Nicole, defendendo o lugar das mulheres na sociedade em detrimento a quem se sente mulher. Essa minha defesa enfezou a bolha e todas as minhas fãs, que resolveram apresentar uma carta de repúdio durante a audiência pública da Câmara Municipal exigindo minha saída do Conselho. Inclusive, e por muita má educação, a mim não foi entregue uma cópia pelo eterno suplente. Ainda guardo uma cópia para guardar com muito carinho. Também constatei estarrecido que várias pessoas que ajudei, e muito, durante suas carreiras, assinavam essa carta de repulsa. Mas até aí tudo bem, nada errado, apenas falta de caráter. Acontece que há outro fato criminoso. Parece mentira, mas algumas assinaturas foram falsificadas. Isso mostra o tipo de gente que me ataca por falta de decoro. Mas voltemos aqui a esse verdadeiro ciclo de horrores político que se formou acerca de um conselheiro de direita por ser a única voz dissonante dentro de, como costumo dizer com muito orgulho, um conselho progressista. Todo o detalhamento que apresentarei agora se debruça basicamente sobre o áudio da reunião 112 e sobre o seu chat. Na verdade, tudo se inicia na reunião de número 111, quando o senhor Frederico, negro F, como sempre se apresenta e gosta de ser tratado, inicia sua função de coordenador das reuniões do Conselho. O caos se instaurou e, a partir daí, formalizei regimentalmente a solicitação para que o servidor não fosse removido, desta função dentro do Conselho, onde claramente ficará ainda mais provado, após o que trarei à luz nessa apresentação, o servidor não apresenta os quesitos mínimos para essa função. Tanto é verdade que hoje tem como suporte técnico a presença da senhora Maria Clara, e basicamente fica a cargo do senhor Negro ler alguns pontos de pauta. Mas vamos à perseguição. O embasamento da solicitação de expulsão desse conselheiro se situa em grande parte na reunião 112. A saber, antes dessa reunião, eu e um grupo de 15 conselheiros nos reunimos e resolvemos por solicitar a remoção do servidor dessa atribuição no Conselho. Que isso fique muito claro.
nossa solicitação se limitava apenas à sua atuação no Conselho, independente do cargo que ocupe como servidor público indicado para onde quer que esteja lotado. Um dos primeiros indícios de uma enorme vontade de proteger o servidor da explícita incapacidade técnica de direcionar os trabalhos é o fato de que, na ata formatada para a reunião 112, enquanto narra ipsis literis o que dissemos nós, conselheiros, sobre o servidor Negro F, diz o seguinte, aspas, Frederico Maciel agradeceu a todos, frisou que assim como estabelecido pelo regimento, as inscrições de fala são iniciadas após o início da fala do relator e por até 2 minutos de fala. Por isso, solicitou que os inscritos para a próxima pauta se inscrevessem após o início desta. Retomando um ponto de pauta sobre a aprovação da ata, Frederico relembrou que a ata foi encaminhada por e-mail anteriormente para todos os conselheiros e, não havendo nenhuma solicitação de alteração sido encaminhada por e-mail, questionou se alguém teria alguma observação sobre o conteúdo apresentado. Uma fala formal, técnica, assertiva, quanto a conteúdo e clareza de ideias. Infelizmente, senhores, o texto realmente dito pelo senhor Negro F foi o seguinte. Então, obrigado a todas as pessoas que trouxeram aqui suas colocações. Obrigado, secretária Eliane. Vamos seguir aqui com a nossa reunião. Deixa eu fazer a apresentação aqui. Lembrando que, como o próprio regimento diz, as inscrições são a partir da hora da fala do relator e até 2 minutos da fala. Então, se os que se inscreveram depois, se for sobre o próximo ponto, vou pedir para elas esperarem o próximo ponto e aí sim elas poderem se inscrever e se colocar aqui. Tá joia? Porque senão a gente pode se perder. Assim, se inscrever no horário errado e aí ela fala o conselheiro e fala do momento aqui. Então, vamos colocar aqui a nossa apresentação e voltar ao nosso ponto. Essa fala confusa, desconexa, sem clareza ou continuidade foi transcrita por mim do áudio disponibilizado no link da Prefeitura de Belo Horizonte, onde pode ser facilmente comprovado. No chat dessa mesma reunião, durante a apresentação da ata, Negro F se perde quanto à parte mais importante de sua função, elencar a linha de fala dos conselheiros. Felizmente, sempre há alguém para auxiliá-lo nesse ofício. Num destes ocorridos, aos 19 minutos e 51 segundos, um servidor técnico precisa dizer 3 vezes a ordem de fala, para só aí serem anunciadas. Neste momento, desorientado, Negro F pergunta se podemos abrir para inscrição. E se pede respondendo a outra pergunta relacionada à reunião 111. O conselheiro divino, nessa hora, chama a atenção de que havia pedido de fala no chat, ao que é colocado para falar depois de mim. Porém, havia se inscrito antes do conselheiro Ronaldo, que falou antes de nós dois. Depois de divino, o conselheiro Duarte também havia pedido a fala 2 vezes. Estes pedidos também se perderam. Durante essa reunião também, algo muito mais grave aconteceu. Deliberadamente, a mesa diretora do Conselho decidiu por modificar o artigo 4º, inciso 10º, que versa sobre questões de ordem e ainda sobre o tempo de fala, regimentais, que posteriormente seriam modificados. Aí sim, com votação do Pleno. Contudo, arbitrariamente, a presidência determinou que a partir dessa reunião, aspas, questões de ordem deveriam ser analisadas para serem aceitas via detalhamento sobre o assunto a ser tratado na tal ordem de fala, fecha aspas. Algo que foi questionado por mim. Quero saber qual o artigo que determina essa modificação arbitrária sobre a questão de ordem exposta no início adotado agora por essa presidência. Continuo. Senão não passa de cerceamento de fala de conselheiro. E aí é muito mais grave. Mais uma vez, durante toda a reunião, a questão ficou sem resposta. Seguimos a reunião e nos debruçamos sobre a aprovação da ata, que conta com uma absurda interferência em seu teor, acerca do que foi realmente dito durante a reunião 111. Trago para o Pleno atenção para mais de 100 correções apontadas por mim a serem modificadas. Porém, seguindo o modus operandi bizarro adotado quando se trata deste conselheiro, foram ignorados totalmente meus apontamentos. Mesmo assim, o senhor Negro F propõe votar a aprovação da ata. Em apoiamento à confusa proposta, outra conselheira escreveu um texto muito interessante no chat. A senhora Carla diz aos 31 minutos, dispara, segue o jogo democrático. Mais uma vez, ignorando completamente minha pontuação sobre a ata, Negro F insiste. Já tomamos nota de tudo que deve ser alterado aqui. Podemos voltar? Ao que é corrigido pela própria presidente sobre a outra questão de ordem minha, nesse caso, a terceira. Não satisfeito em ignorar completamente esse conselheiro, no exercício de sua função, ao solicitar questão de ordem, exige que seja escrita no chat para ver se eu poderia ou não fazê-la. Não fiz. Em ata, porém, descreve a presidência, aprovou minha questão de ordem depois de apreciá-la. Isso não aconteceu.
Aqui, aos 36 minutos de reunião, o Negro F diz que consultou e descobriu que questão de ordem é feita em 2 minutos. Porém, isso também não consta no regimento. Só isso, o fato de um completo desconhecimento do regimento já bastaria para removê-lo dessa função, onde claramente confunde, atrapalha e cria sérias animosidades. Neste momento, é minha segunda fala colocada na denúncia, que muito oportunamente retira a parte importante e explicativa sobre o que foi colocado como questão fundamental durante a fala. Por que a Negro F não pode direcionar as reuniões do Conselho? Aspas, a questão de ordem é muito simples. Eu vou listar os 100 pontos aqui e a gente vai ficar 5 horas de reunião para corrigir essa ata. Ou não se aprova essa ata hoje. São coisas graves que vocês estão fazendo. E eu quero, mais uma vez, um pedido de informação. Qual é o artigo que está determinando que o pedido de questão de ordem tem que ser assim? Eu exijo saber qual artigo vocês estão evocando. Vocês apresentaram um monte de artigo no início da reunião, quando não era preciso. Perdemos 22 minutos com esse início de reunião. Eu quero saber qual é o artigo que determina como deve ser feito esse pedido de questão de ordem. Eu exijo saber isso. Mais uma vez, sem resposta. De novo, tanto é verdade que Negro F não apresenta capacidade mínima de direcionar esta reunião, que Maria Clara foi trazida de volta. Mas voltemos à reunião 112. Neste momento, o servidor João Pontes entra na conversa, passa por cima de Negro F e retira a ata da votação. Ao ser questionado por que está falando se não se inscreveu, a presidente posteriormente se apresenta dizendo que o mesmo falou em seu nome. É isso mesmo. Ou seja, o regimento não passa de uma peça figurativa para esses servidores. Para piorar esse achaque ao regimento, o senhor João se afunda ainda mais no caos em que se transformaram as reuniões do Conselho e afirma, contradizendo tudo o que foi dito até o momento. Sobre a questão de ordem, das questões de ordem, está previsto no regimento, não está havendo nenhuma contradição com o regimento. A definição da condução da reunião é determinada pelo presidente do Conselho e pela equipe técnica, especialmente onde haja casos omissos. Não se trata de caso omisso. Questão de ordem, artigo 5º do regimento. Mentiu pela primeira vez sobre esse tema. Futuramente, a presidente também mentiria em audiência pública na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Aqui solicito questão de ordem por conta da absurda fala do Sr. João Pontes. Ignorar de novo. Segunda vez. Não me foi dado questão de ordem. O Sr. João Pontes deliberou sozinho que não seria colocar a data em votação. Ninguém se pronunciou. E, mais uma vez, direito de fala dos conselheiros cesseado. Até aqui se passaram 22 minutos para chegar a esse ponto simplesmente por uma inaptidão explícita do senhor Negro F em direcionar a reunião. Negro F se confunde e chama a plenária de pleito. Está perdido, nervoso, sem ter para onde fugir. Segue a reunião e apresenta questão de ordem sobre a ordem do dia às 42 minutos. Negro F dispara. Serão 30 segundos para a inscrição sobre a ordem do dia e paralisa a reunião, esperando suas inscrições. Resolveu sozinho, enquanto alguém falava insistentemente em sua cabeça, perdida, sobre a minha questão de ordem. Após esse puxão de orelha, enfim me dá a palavra. De novo, aos 44 minutos, explico por que Negro F não deve estar na posição de dirigente da reunião, me dirigindo também a presidente. Me inscrevi 4 vezes e fui ignorado. Exijo, mais uma vez, determinação de questão de ordem. Frederico fica vendo navios. Não sabe o que dizer, ele não sabe, a não ser que as vozes do suporte o direcionem. Insisto, a presidência não pode determinar quem faz questão de ordem e quem faz, e nem como faz a questão de ordem. Ali ele falou muito bem, falou um texto lindo aí no início da reunião, e eu tenho certeza de seu desejo sincero, pois estive com ela pessoalmente. Ela falou de espírito colaborativo e mais respeito, porém, o que está acontecendo até agora é desrespeito total com esse conselho. Fecha aspas. Ao final da minha fala, uma das vozes do Negro F gargalha. Normal. Afinal, esse conselheiro, eu não mereço ser respeitado. Após minha fala, também a mesa diretora resolve, de novo, e contra o regimento, dar fala aos conselheiros que se inscreveram fora do prazo regimental. A saber, fui ignorado em 4 questões de ordens, mas como não se trata deste conselheiro, pode-se abrir exceção. A primeira a ser agraciada com essa exceção é a conselheira Ana Maria, 51 minutos. Ana Maria é aquela que me dirigiu dizendo que deveria aprender a ler o regimento. Observe o que ela diz sobre a modificação arbitrária da questão de ordem. Aspas. A questão de ordem foi proposta. Ela foi apresentada bem no início da reunião, dentro do que é o regimento. Então, a gente tem que ter cuidado de seguir o regimento. Todos aqui que estavam desde o início viu, estava lá explicado o que é uma questão de ordem. Como ela é posta, né? Para que a gente pudesse caminhar. Fecha aspas.
o exato oposto ao regimento e ao que se estava explicando naquele momento. Mais uma vez, aos 57 minutos, as vozes incomodam o Negro F. Só um minutinho, gente. Interrompe de novo a reunião e, mais uma vez, na atribuição livre do seu poder, Frederico ignora o agora ex-servidor João Pontes e seu pedido de defesa da matéria, ora tratada. Mas 4 conselheiros também se inscreveram para falar, totalmente ignorados. Faço também questão de ordem a 1h03, também ignorado, e participar da votação. Negro F claramente se sente dono do conselho. Ele e as vozes. Digo as vozes, pois trata-se de pessoas que ficam direcionando o perdido Negro F durante a plenária e as confusões que se envolvem. A 1h09, o presidente Helene percebe a morosidade da direção de Negro F e sugere o óbvio. Enquanto se apuram os votos, segue-se a reunião, no que diz respeito à questão de ordem, como eu já havia dito a 1h08 no chat, e que, óbvio, foi ignorado. Porém, as vozes de Negro F o impedem de caminhar e ele recua. A voz reverbera e confunde inclusive a presidente sobre quantas questões de ordem há. Daí Maria Eduarda se apresenta também para uma questão de ordem. As vozes direcionam Negro F que não consegue mais se situar. Aqui entra a minha terceira fala, utilizada na denúncia, porém, muito oportunamente, exclui a parte factível em que aponta a incompetência de Negro F. Trata-se desse texto. Meu pedido de ordem foi às 15h33. Antes disso, tem uma inscrição de um conselheiro para falar às 15h32. Depois a Renata faz uma lista de inscritos às 15h33. Isso está sendo desrespeitado. Não está nem legal isso mais. É urgente que modifique o Frederico, que ele possa responder não pela reunião, nem como. Ele não está considerando o que está sendo escrito no chat. São pedidos de esclarecimento muito sérios. Eu continuo esperando aqui a explicação da questão de ordem. Como é que vocês definiram isso? Isso vai ser levado para a Câmara, para o prefeito, para onde quer que seja, para a corregedoria. O que vocês estão fazendo é atropelar o regimento e o conselho. Eu exijo essas respostas. Eu coloquei aqui o artigo que me dá essa prerrogativa de direito dessa resposta. Esse conselho está sendo desrespeitado como um todo, pela presidência, pelo Frederico e por todos vocês. A gente exige participação. E é por isso que estamos aqui. E por isso o conselho foi criado. Por favor, coloque na tela quem votou em quê. Enquanto minha fala, surpreendentemente, e agora ex-conselheira que me ameaçou, e nada feito em desfavor dela, utiliza o chat para dizer que estava eu assediando moralmente o servidor. E acreditem, pede respeito. É seguida em coro por Carla Maia e uma fala do mesmo sentido fora de realidade da conselheira Maria Eduarda. Solicito o direito de resposta por ter sido citado, ao que sou ignorado por Negro F. Resolvo seguir com a reunião, dando a vez à presidente, que basicamente infringe o artigo 3º do regimento, que versa sobre o funcionamento do conselho, claramente prejudicada pelo seu Negro F. Negro F pede a fala, mas antes confunde mais uma vez o pleno e a presidente sobre a deliberação da votação dos inscritos. Segue sua transcrição, que foi corrigida pelos servidores sem erros. Normal. Não é exonerando alguém ou tirando alguém que a gente vai melhorar a política cultural dessa cidade. Aqui o fruto de toda essa confusão. Nunca pedi exoneração de ninguém. Apenas afastamento desta função no Conselho, com o objetivo regimental de pararem as confusões recorrentes causadas pelo senhor Negro F. Simples assim. Por isso, Maria Clara foi trazida de volta uma vez que a incompetência do servidor nessa função salta aos olhos de todos. Negro F continua. Eu só estou querendo dizer que não aceito, repudio ataques pessoais das pessoas aqui. Mais uma manipulação de minha fala. Nunca houve ataque pessoal. Jamais faria isso. Como o conselheiro falou por quase 3 minutos. Regimentalmente, seria 1 minuto, pois trata-se de citação. As vozes aplaudem sua lacração de homem negro, periférico, etc. A imparcialidade do servidor público aqui não existe. Logo após, faço minha fala e exijo que a conselheira Maria prove que foi dito o meu respeito sobre afastamento em minha questão de ordem. Digo, a terceira coisa, Frederico, vai ter que provar quando foi que eu ofendi pessoalmente. Não conheço, jamais faria o julgamento de qualquer pessoa que eu não conheço e que não conviva. Eu estou plenamente falando da atribuição que está sendo dada aqui ao Conselho. Ninguém, em momento algum, falou em exoneração de cargo, porque estar no Conselho não significa ser servidor público remunerado. Ele pode ser servidor assim, como tem vários servidores que não estão no Conselho. Diferentemente, quando se corrige a fala do Negro F, na transcrição da minha fala, retira-se que me refiro à política cultural da cidade. Em seguida, faço uma colocação que a presidente não achou muito grave.
também ignorou sumariamente. Então a Maria vai ter que provar que eu estou falando que é para afastar o Frederico da fundação, da secretaria. E o Frederico vai ter que provar que eu ataquei pessoalmente. Eu exijo isso, presidente. Já é a terceira vez que eu faço isso hoje como conselheiro. O que é isso? Não vamos mais ser ouvidos, não? A moça do PC do B pode escrever no chat? Nesse momento, mais uma vez, confusão. Ninguém sabe quem se inscreveu, a presidente fica rendida. Quem era o responsável? Negro F. Mas essa confusão também foi retirada da ata. Em 1h24, o conselheiro André também aponta mais confusões sobre o Negro F. Percebam que todo o problema gira em torno desse servidor. E segue a confusão de mais vozes se apresentando. A secretária se desespera em áudio. Cadê minha equipe, gente? Logo o Negro F modifica a ordem e determina outra ordem de fala. Depois de Alisson, Ana Maria fala. Não dá para falar de plano de cerceamento de fala. Estamos todos seguindo uma ordem. É preciso seguir uma regra. Então que a gente siga a regra proposta por esse conselho. Como a gente está fazendo. Da outra vez foi tudo muito bom. Assim, com uma fala confusa mais uma vez, Negro F assume e exclui um nome da lista. Mais um pedido de desculpa. Enquanto isso, no chat, estranhamente, passa-se o momento 1h35 para o 1h41. E nesse momento, a conselheira Carla inverte as culpas e evoca o artigo 3º, que justamente é o que enquadra o servidor, que desde a primeira reunião provoca confusões deliberadas. A conselheira Paula Retori pontua a confusão explícita na reunião. Tem 40 minutos que eu me inscrevi, e eu fiquei aqui calada. Aí vocês fizeram uma lista, e eu nem constava na lista. Então, assim, eu estou achando um pouco estranho. Essa é a principal atribuição do seu Negro F. Depois disso tudo, e a partir da solicitação anterior do conselheiro Mauro Fernandes, Helene Parreira solicitou que fosse exibido nominalmente os resultados da votação. E essa foi a única vez que isso aconteceu nos conselhos. Por quê? Ao fundo, enquanto o Negro F se enrola mais uma vez em como seguirá a reunião, outra voz direciona. Vamos seguir a pauta. Lamento, mas sozinho o servidor não conseguiu chegar ao óbvio. Mais uma vez, João Pontes aparece para fazer a fala sem inscrição e explicar o que está escrito no regimento. A desordem é tanta que a 1h58 uma conselheira pergunta se poderia fazer questão de ordem. 2 vezes, de novo. Mesmo antes da voz de Maria Carla no conselho, quem se encarregava de manipular o regimento era o então servidor João Pontes. Neste caso, às 2h43, informa que o voto de uma conselheira com problemas na rede, mas que solicitou que seu voto fosse informado, não foi acatado. Contudo, neste mesmo intervalo de tempo, admite voto de suplente na presença da titular, no caso a senhora Maria do Carmo Maciel da Centro-Sul. Não satisfeito, João pergunta para as vozes, mas Maria do Carmo votou? Atenção, nesse caso, tratava-se da eleição da mesa diretora. Nada muito sério. Fazendo coro para a conselheira Carla, tenta insistir na inverdade. Ela não votou porque não estava presente, reforçada pela própria suplente da conselheira. Ela entrou depois da votação, o que de fato não aconteceu, como comprovou o próprio João, que tenta amenizar. Mauro, eu acho que a gente pode ir pelo mais fácil, pelo mais simples. Ao invés de a gente criar uma falsa polêmica entre nós, a votação deu 8-6. Se tirar o voto da pessoa que está questionando, por ser suplente, fica igual, 7-6. Então nós já temos resultado da mesma forma. Minha resposta, tudo bem, mas não conta o voto da Maria Eduarda. Nesse momento, 2h48, Maria Eduarda pede questão de ordem, que é respondida pelo presidente em mais uma manipulação absurda do regimento. Quem vamos retomar o que foi acordado nisso de colocar o assunto da questão de ordem no chat. Estranhamente, essa fala não consta nada. Contudo, no meio do caos de regras ignoradas e outras criadas, essa mesma regra de se apresentar a questão de ordem foi escrita caiu por terra durante toda a reunião. Talvez por pressa em acabar com o encontro, a presidente evoca esse combinado, mesmo que contra o regimento. Futuramente se complicaria mais a audiência pública na Câmara Municipal. Após a insistência da conselheira, nitidamente contrariada, o servidor João Ponte permite que a questão de ordem conselheira. Mais uma vez, agora uma conselheira completamente desconhecedora do regimento o tenta manipular. Em apoio à conselheira contrária a mim, a secretária sai em defesa, ignorando todo o funcionamento bagunçado das reuniões online. As solicitações da presidente até hoje não são atendidas pelo pleno. Basta dar uma olhada rápida em todos os chats até o dia presente. O objetivo da presidente era simplesmente tomar partido da conselheira. Obviamente, minha rival no plenário e completa desconhecedora do regimento. Mais uma vez, e sendo ignorado pelo São João propõe questão de ordem. Reitero, e observado pela presidente e ainda não acatada. Reitero, não satisfeito com essas 3 solicitações e com a atenção da presidente, São João acrescenta após a fala da conselheira Maria do Carmo. Acho que não tem mais ninguém, né? A presidente mais uma vez insiste. Tem o Mauro. João insiste em não dar a palavra. Não, acho que ele não quer fazer questão de ordem, não. Acho que era para Maria do Carmo. Pedi 3 vezes, a presidente 2. Será mesmo que ele achava que eu não queria fazer questão de ordem? Depois da minha fala, o senhor João recebe o carinho do colega Negro F. Sou muito fã dele. Que tal? Para finalizar, mais uma vez a batuta complicada do senhor Negro F. Sula faz 2 solicitações contra o seu voto sumariamente ignorado às 3h07.
Desorientada quanto a ser ignorada, a Sula coloca no chat: vocês não me respondem. Ela segue insistindo, mais 2 vezes, nada de resposta, mais uma. E às 3h11, vem a resposta dada às pressas pelo Negro F. Fim da reunião 112. Para finalizar, devo trazer 2 falas emblemáticas sobre a perseguição que esse conselheiro, por parte da senhora Helene Parreiras, e a total liberdade de manipular o regimento da senhora Maria Clara. Ao final da reunião 123 do Conselho, foi lido parecer favorável ao meu afastamento do Conselho, sem o menor pudor, infringindo diversos artigos do Código de Ética do Servidor Público, a presidente, muita vontade, comemorou. Como era previsto, né, gente? Após essa absurda fala, seguiu-se a deliberação dos grupos que debruçariam sobre as denúncias por mim apresentadas em suas relatorias. Quando solicitada contagem de quórum para ver se poderíamos prosseguir com os trabalhos deliberativos, formação dos grupos e relações dos relatores, também muita vontade, a senhora Maria Clara esclareceu: não é preciso quórum, não há deliberação. Tudo o que está descrito aqui está gravado e registrado na página do Conselho de História e Cultura. Todo esse ciclo de horrores é um recorte pequeno do perigo que estamos correndo no Brasil. Crimes estão sendo diminuídos e ridicularizados. Trago hoje em meu coração uma raiva indescritível de ter sido acusado de racismo. Não apenas uma vez, mas repetidas vezes. Me fere a alma por ser um bandista, oriundo da capoeira, do samba e do carnaval. Festa de gente preta, como gostava de dizer minha mãe de santo. Tenho orgulho de hoje ser subordinado a muitas empresárias negras e de sucesso na captação de recurso internacional. Tudo isso porque fiz uma citação cultural às reuniões presididas pela senhora Helene Parreiras, dizendo: isso não pode ser o samba do Pilhão Doido. Título de uma lindíssima canção que conta a história do carnaval. Também chamei de Zona e Casa da Mãe Joana, e expressões populares e culturais do nosso país. São essas mesmas pessoas que não sabem o que já passei e que querem criminalizar tudo o que lhes agrada. Depende de quem fala. Há quem queira criminalizar palavras como buraco negro, caixa preta e até Via Láctea. Na audiência pública, uma servidora que lida com adolescentes utilizou o termo quer escurecer uma coisa, já que esclarecer também é um termo racista. Isso tudo me preocupa e enfurece. Não aceitarei mais passivamente ser chamado de racista. Por quem quer que seja, repudio de forma muito agressiva esse ataque covarde. Nessa perigosa democracia relativa, não posso dizer apresentando provas que um servidor público é incompetente para realizar determinada função, mas acabei de fazer quebra de decoro. Mas se fosse o São João Pontes, aquele da galerinha, poderia. Tanto é que ele utilizou disso em sua despedida apoteótica, quando disse: imaginem só, a política cultura vista estava sendo direcionada por um vendedor de sofá. Aí tudo bem, aí pode, não há problema nenhum, muito menos preconceito. Basta fazer o L. Ah, essa fala também foi retirada da ata. Relativo também à expressão de posicionamento político icônico. Utilizar a imagem do coronel brilhante lustre é um ultraje, fere o regimento, suposta apologia à tortura, mesmo tendo sido ele absolvido em suas acusações de tortura, por uma vez que foram extintas, bem ao estilo do atual presidente da República. O comunismo matou no mundo por volta de 100 milhões de pessoas. Esse sim é o verdadeiro genocídio. Mas ok utilizar o avatar do Partido Comunista durante as reuniões. Tudo certo, não se trata de apologia ao genocídio. Che Guevara traz em seu histórico um total de mortes jurisdicionais que varia entre 55 e 105 pessoas, dependendo do historiador. Dentre suas vítimas, Guevara gostava de assassinar homossexuais. Mas também ok utilizar com sua cara e citar libertação. Aí não se trata de apologia à homofobia. Esse ciclo de horrores não pode continuar. Hoje, o presente é dos nossos inimigos, mas o futuro é nosso. Mais uma vez, fabuloso Nicolas Ferreira. Agradeço o espaço de fala, tantas vezes me negado nesse conselho. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado. Ok. Bom, dando prosseguimento, primeiro vou prorrogar aqui a nossa reunião. 20 minutos, será? Para fazer a votação. Isso por meia hora, para ter que ficar... Meia hora, né? Para a gente poder fazer agora...